darmos início então àquilo que já estamos fazendo ao longo dos outros domingos, que é tratando sobre o lugar das crianças no culto. Então, Deuteronômio 31, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler desde o verso 9. Deuteronômio 31, desde o verso 9, diz assim a Escritura. Esta lei escreveu a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Ordenou-lhes Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor, teu Deus, no lugar que este escolher, lerás esta lei diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Então, havia momentos em Israel que o Senhor designou para que fizessem uma leitura de toda a lei. A lei era sempre lida, não é? De tempos em tempos. Os irmãos têm que lembrar que nesse momento aqui a igreja ela é confundida com o Estado de Israel, né? Com o povo de Israel. Então, o povo estava espalhado por um território vasto e grande, e o Senhor estabeleceu momentos para que todo esse povo se juntasse, se reunisse no tabernáculo, que ainda eles não sabiam qual seria a cidade designada para a permanência do tabernáculo, e ali então, os sacerdotes fizessem a leitura da lei, ou seja, indo desde o Gênesis até Deuteronômio. Então, havia momentos específicos para isso. Então, no dia da expiação, por exemplo, havia uma leitura da lei, mas dos mandamentos, havia leitura da lei que tratava ou que convidava o povo para o arrependimento. Só que nesse caso aqui, então, o Senhor estabeleceu que a cada 7 anos, precisamente na festa dos tabernáculos, seria, acho que talvez lá perto de setembro, comparado conosco, então acho que seria mais ou menos isso no calendário deles. E então, nessa festa e nesse ano especificamente, no 7º ano, toda a lei deveria ser lida. Era uma convocação solene e uma convocação geral, ou seja, era para o país inteiro estar naquele local. E aí a lei era lida nesse período, de Gênesis a Deuteronômio. Notem que o Senhor especifica bem, não é? Quando ele diz: ajuntai o povo. E aí o Senhor faz uma especificação detalhada, exatamente para ratificar que o povo aqui não está sendo tomado de modo genérico, mas sim na sua totalidade. Então, os homens, as mulheres, os meninos e até mesmo o estrangeiro que estivesse nas cidades deveriam estar nesse dia no lugar do tabernáculo para ouvir a lei do Senhor, para aprender a temer o Senhor. Então, as crianças nunca foram apartadas do culto, nem dos momentos solenes, elas sempre estiveram lá, e o Senhor requer a presença delas, né? E é isso que nós estamos estudando nos últimos domingos,
a presença das crianças no culto e o que elas fazem no culto. Elas são adoradores, elas são membros da igreja, porque elas estão inseridas no corpo visível de Cristo pela aliança, pelo pacto, pelo batismo. Bom, hoje, seguindo o que nós começamos domingo passado, que foi algumas orientações práticas de como os pais devem lidar com as crianças no culto, então eu quero prosseguir com essas orientações hoje, tá bom? O slide 20, Rodrigo, por favor. Bom, quando chega aí o nosso slide, só lembrando os irmãos que no domingo passado, nas orientações, eu dei aos irmãos 4 orientações dirigidas, lógico, é sempre dirigida para os pais, né, porque eles é quem cuida das crianças, mas essas 4 orientações, elas desrespeitam ao fato de que os pais precisam assumir a responsabilidade, não é, de treinar os seus filhos. Os pais têm o objetivo de treinar os seus filhos, não apenas para irem à igreja, passa, já era um bom motorista. Então, não apenas para irem à igreja, mas na verdade o treinamento é ir ao culto, e eu expliquei que há uma diferença entre ir à igreja e ir ao culto, né? Então, quando nós vamos para o culto, nós vamos para participar, nós vamos para atuar naquela atividade espiritual e solene. E muitas vezes os pais se preocupam em apenas levar as crianças para a igreja no sentido de recinto, de lugar, e isso está errado. As crianças precisam aprender a se comportar no culto por causa do Deus que é cultuado ali, e não por causa do ambiente apenas em que elas se encontram. O ambiente vem em segundo lugar, tá? Então nós vimos isso, tá? Para ensinar as crianças a adorar o Senhor. Vimos também que a maior pedra de tropeço para os filhos são os pais, né? E é mesmo. Então, os pais, eles vão incentivar ou desincentivar os seus filhos a cultuar o Senhor. Só um detalhe, não estamos falando de salvação, tá? Estamos falando de treinamento, de um crente treinando o outro. Aqui é um discipulado. Os pais estão discipulando seus filhos. Então, se os pais não dão valor ao culto, eles podem esperar que os filhos também não vão dar valor ao culto. Se os pais não dão valor à oração, os filhos também não vão fazer isso. E se eles não leem a Bíblia, a mesma coisa vai acontecer. Então, a pessoa que mais impede os filhos de melhor adorar a Deus nessa fase da infância são os próprios pais, tá? Porque em casa eles assistirão seus pais passarem uma semana distante do Senhor, negligenciando os deveres bíblicos, né, espirituais, e no domingo os pais estarão cobrando os filhos, né, para serem os melhores crentes da face da terra. Então, aos pouquinhos, as crianças vão aprendendo um negócio chamado hipocrisia e estão vendo isso nas suas próprias casas. Então, que foi a terceira instrução. Então, remova a pedra de tropeço, ou seja, comecem, nós pais, quem tem filhos aí em idade de treinamento, nós precisamos examinar para ver como estamos instruindo os nossos filhos, qual é o exemplo que temos dado aos nossos filhos acerca do culto, acerca do temor ao Senhor, tá bom? Bom, a última instrução que eu dei domingo passado foi: entenda o seu filho. Então, as crianças, elas não são robôs, elas não são seres angelicais. Pode até parecer, mas não são, acredite, tá? Não são. Tá errado? Não, tá certo.
porque com esse negócio de Sessions agora o pessoal não pode escutar nada, né? Que está caçando para ver se está correto no português. Acho que nem Rui Barbosa foi tão examinado na sua época, né? Então, tá. Então, fugiu agora, peraí, deixa eu voltar aqui que... entender as crianças. Então, nossos filhos, eles não são seres angelicais e eles não são seres inanimados, tá? Eles têm vida, então eles vão se movimentar, eles vão fazer barulhos, eles vão chorar, isso é natural. Outra coisa, por serem pecadores, uma das coisas que o pecado ocasionou na nossa humanidade foi a inimizade contra o Senhor. Então, os nossos filhos, por menor que sejam, eles também possuem esse negocinho ruim dentro deles, essa inimizade contra o Senhor. Então, muitas vezes, o seu filho está inquieto, está agoniado, está zangado, está querendo quebrar as paredes da igreja. Não é porque ele está doente, não é porque a fralda está cheia. Não, é coisa da natureza dele, de pecador. Então, entender isso fará com que você não se decepcione com ele quando ele pecar no culto. Fará com que você também recorra ao Senhor em oração, para que Deus acalme o seu filho, não é? E entenda, ele não precisa estar endemoniado, não. O pecador natural, sem ajuda nenhuma do diabo, é a pior criatura. Então, não precisa de ajuda nenhuma para fazer o mal. Então, orem por isso, né? Orem durante a semana para vir à igreja. Orem quando estiverem na igreja, para que o Senhor tranquilize e acalme o coração do seu filho. Lembre-se disso. Lembre-se também que as crianças, à medida que crescem, elas vão amadurecendo. Então, você não pode querer que uma criança de 4 meses se comporte como uma de 1 ano e vice-versa. Então, seja sensível. À medida que as crianças vão crescendo, então você vai percebendo necessidades, você vai percebendo aquilo que melhor pode ser feito e que atende lá a necessidade do seu filho. Então, os pais precisam ser bons observadores para melhor ajudar os seus filhos, tá? E veja as habilidades do seu filho. Eu vou contar um exemplo aqui dessa questão das habilidades aqui. E, na verdade, nem deveria ser habilidade. Eu coloquei habilidade, mas era para mostrar aquilo que melhor se encaixa com a criança. Na minha época, antes de ir para o seminário, nós fizemos uma EBF. Nessa época eu era missionário no Pará. EBF, para quem não sabe, é a Escola Bíblica de Férias. 1 semana, né? Antigamente era 1 semana, depois passou para 3 dias, eu nem sei como é que está hoje. Nem tem mais, né? E aí, alguns lugares tem. Aí, a EBF tem alguém que conta a história, e entre uma história e outra, tem alguém que faz as perguntinhas para as crianças, para poder dar aquela interagida e dar os brindes e tudo mais. E aí, o pessoal gosta de palhaço. Então, eu fiz o palhaço já, várias vezes, né? Mas eu vou contar a história de outro. Não, porque de fato não aconteceu comigo. Eu tive que substituir esse irmão, né? Aí não tinha ninguém para fazer o palhaço. Aí tinha um muito parecido com o Lucas hoje, né? Se você olhar bem o Caio, parece com o Lucas hoje, assim. Caio, você faz o palhaço? Faço. Mas você já fez? Não, mas eu me viro. Aí tá bom, lá vai o Caio. Caio, um amor de pessoa. O Caio vai e traz a marreta do Chapolin Colorado. Nossa igreja era a congregação que eu tomava conta, era num bairro bem pobre lá em Belém, e nossa igreja era dessa largura, bem estreitinha, né? Aí no canto tinha um meninozinho sentado no colo da irmã. Ele tinha uns 4 anos, mais ou menos, 3 anos por aí, sentado no colo da irmã. E todo alegre. Mas quando o palhaço entrou, o menino se fechou, né? Adivinha qual foi a primeira criança que o Caio foi fazer brincadeira?
Adivinha? Uma criança que tinha medo. Aí lá vai o Caio com a sua marreta biônica, chegou lá e... Pão! Eu sou um palhaço, o menino. Queria morrer. Então, aí o Caio ficou triste, porque fez a criança chorar, não sabia mais o que fazer, né? Aí eu substituí ele, né? Eu usei a marreta, mas não com essa criança, né? Foi com outros que queriam arrancar o meu nariz de palhaço. Na época não tinha nariz bonitinho, fofinho, então o meu era um de plástico que feria de fato, que ele tinha um elástico aqui e a criança às vezes puxava para querer saber quem era o palhaço. Eu saí com isso aqui todo ferido. Aí, gentilmente, eu, não faz isso comigo, na cabeça da criança. Bom, voltando, isso era coisa de antigamente, gente, 20 anos atrás. Então, conheça as necessidades, veja aquilo que melhor se encaixa com o seu filho, tá? Para que você possa melhor suprir a necessidade dele no culto, tá bom? Bom, dito isso, vamos lá, aqui. Vamos começando o treinamento, né? Depois daquelas orientações, então, começa em casa. Vai lá, Rodrigão. O Rodrigo hoje é o nosso midianita. O 20. Acho que é o 20. Não, veja se tem 20 slides aí. Aí. Então, pode passar, Rodrigo, já no próximo tópico. Então, ó, o treinamento começa em casa, tá? Primeira coisa, o culto doméstico. Então, o culto doméstico, ele é um exercício devocional da família, servindo também de treinamento para o culto público. Então, ele é tanto um exercício de adoração da família, como também é um exercício para treinar o seu filho em como ele vai se comportar no culto. Tem algum erro aí? Aonde é que tem como aqui? Ah, não, é porque eu estou digitando aí. Não, esquece isso aí. Tá precisando do editor. A mente está voando com as informações, eu nem lembrei dessa preposição errada aí. Tá, o treinamento em casa. Tira o cômodo aí, pronto. Então, o exercício, o culto doméstico, ele é tanto devocional da família, adoração familiar, como também um treinamento para o culto público. Ou seja, no culto doméstico, as crianças precisam ser instruídas em como se comportar ali naquele momento, e o objetivo é que isso também será aplicado quando elas estiverem na igreja, tá? Então, lá no culto particular, aliás, no culto familiar, os pais vão ensinar os seus filhos a orar, vão ensiná-los a ouvir a leitura da palavra, a explicação da palavra quando existir, vão ensinar as crianças a cantar. Aonde é que isso é feito? Em casa, no culto doméstico, tá? Então, às vezes, tem pessoas que fazem o culto doméstico e deixam as crianças subir no lustre, não é? O menino está lá comendo a comida do cachorro e os pais, olha que lindinho. Não é isso não, está errado. Ele tem que sentar e você tem que ir instruindo ele, olha, nós estamos adorando o Senhor, agora nós faremos isso, vamos orar. Nem que tudo seja feito de forma muito simples, muito rápida, entendendo que as crianças não ficam muito tempo, né? Não dedicam muita concentração, mas elas estão num treinamento. Qual é o treinamento? O treinamento de conhecer o Senhor e aprender a se comportar diante do Senhor no culto, tá? Então, lembrem-se disso.
Você vai instruindo a criança em como fazer isso. Agora nós leremos a palavra e tal. Filhos que estão aí no comecinho, como as meninas, às vezes vai ser difícil elas ficarem quietas muito tempo. Então você diminui a leitura bíblica, 2, 3 versículos por culto. Não se preocupe. À medida que ela vai crescendo, vai aprendendo a ficar mais tempo sentada e observando, você aumenta a leitura. Então os pais têm que ter sensibilidade nesse sentido, tá? Então, à medida que as crianças crescem e aprendem a ler, por exemplo, aí você insere as crianças no culto, no sentido de que elas agora irão ler a palavra junto com vocês, vão cantar junto com vocês, cantar até que é antes de ler, né? E também orar. Então veja, os pais podem, por exemplo, crianças que não sabem ler, os pais podem, à medida que estão mais maduros, né? 2, 3 anos já estão um pouquinho mais maduros. Então você pode combinar com a criança assim, ó, eu vou ditar o versículo e você repete, tá bom? Tá bom. E aí o pai ou a mãe diz, não, e aí vai. São formas da criança se concentrar, participar do culto doméstico e é uma introdução dela, né, para a futura leitura da qual ela terá direito a fazer mais adiante, assim que puder, tá bom? Oração, do mesmo jeito. Os pais precisam ensinar seus filhos a orar. Olhe, a oração talvez seja um dos elementos da fé cristã mais mistificados. O pessoal tem toda uma mística com oração, mas a Bíblia não tem nada disso. Veja, se fizermos um estudo bíblico, veremos que as orações que mais impactaram, né, aos nossos olhos, pelo relato bíblico, foram aquelas que disseram o que Deus havia dito na sua palavra. Então o pessoal lê Atos, aí Pedro está preso, a igreja foi orar, e Senhor, não, eles citaram Salmo 2, Senhor, levantam-se as nações contra o teu povo, nananana. Aí o chão tremeu. Por quê? Porque eles estavam dizendo o que Deus havia dito. Deus instruiu o seu povo a orar. E nós vamos dizer o quê? Está aqui, ó, você tem 66 livros para você dizer para Deus. Então, não mistifique a oração. Então chega para o seu filho, diz assim, meu filho, eu vou te ensinar a orar. Então toda oração começa com adoração. Ele não sabe o que é, não se preocupe, um dia ele vai aprender. Como é que nós adoramos a Deus? Nós adoramos elogiando o Senhor. Nós adoramos dizendo quais são suas qualidades. Então nós dizemos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, nananã. Aí a criança vai aprender. Deixa ela aprender. Pastor, mas isso não é mecânico? Não. Isso é instrução. Quem opera a oração é o Espírito Santo. Seja dita de uma forma treinada como essa, ou extemporânea. Ou seja, chama alguém para orar e ele vai orar sem ter se preparado. Não interessa, quem opera é o Espírito. Tá? Então, treine os seus filhos para orar. Corrija as orações dos seus filhos. Aí está lá o menino, oh, Jesus abençoa o pai. Puxa, não, ei, não é assim não, menino, estava falando errado. Instrui, corrige, faz as coisas direito, tá? Então, instrua os seus filhos em como orar. Treine uma oração durante a semana, um mês, para que ele ore no culto doméstico, entendeu? É assim que eles vão sendo instruídos em como cultuar o Senhor, tá? Quando aprender a ler, você pode escrever uma oração e dá para ele. Escrever oração, hoje nós temos, né, devocionários aí, livros aí para o pessoal, leia a Bíblia com cicrano. Muito daqueles escritos são orações escritas, tá? Porque naquilo que ouviu.
Sim. Orações escritas. E é verdade. O hábito de se escrever orações é um hábito da fé cristã. Na Reforma tinha muito isso, tá? Então, não é menos espiritual escrever uma oração, tá? Existem igrejas que são muito zelosas nisso. Então, quando alguém vai orar no culto, com exceção do pastor e dos presbíteros, o pastor pede para alguém escrever a oração para ele olhar e ver se não tem nada de errado. Eu mesmo, uma vez, numa visita, depois que cheguei aqui, visitando um irmão da igreja, aí eu disse a ele, olha, o senhor me dá permissão? Eu preciso corrigir sua oração num termo que o senhor disse lá que está errado. Aí ele disse, qual foi? Eu disse, no dia tal que o senhor orou, o senhor disse isso, isso, isso. Não pode, está errado. Aí expliquei por que estava errado. Aí ele disse, olha, eu nunca percebi, sempre orei assim. Pois é, graças a Deus que ele é bondoso e misericordioso, mas está errado. Aí ele corrigiu. Então, instrua o seu filho em como orar, escreva oração, compre materiais como esse que tem um direcionamento de como orar. Isso fará com que o seu filho e você mesmo prospere poderosamente na prática da oração, ok? Então, aonde começa o treinamento para o seu filho se comportar na igreja? É domingo de manhã, está todo mundo saindo de casa, indo para a igreja, aí você começa a falar para o menino, não faz isso, não faz isso, não faz isso? É aí que começa? Não. No culto doméstico, instruindo ele a participar do culto e a respeitá-lo no ambiente familiar. Pastor, quando é que eu começo a fazer o culto doméstico com meus filhos? Quando ele está na barriga, lá no ventre. Faz o culto doméstico sempre. É uma prática cristã. Adorar o Senhor em família durante a semana. Tranquilos? Sem dúvidas, né? Muito bem. Segunda coisa. Pode ir, Rodrigo. Beleza. Os pais devem estabelecer normas claras para o comportamento de seus filhos. Então, veja, uma das coisas que mais dá trabalho para os pais no treinamento das crianças é porque eles querem uma coisa, mas eles esqueceram de dizer para os filhos o que eles querem. Eu quero que você fique quieto na igreja. Aí não diz, só espera. Aí a criança não fica, frustra aquela expectativa, aí se aborrece com o menino, quer esganar o menino. Veja, você tem que estabelecer normas claras para que o seu filho compreenda as normas e para que você possa exigir deles o cumprimento das normas. Então, lá no culto doméstico, você vai dizer para a criança, olha, nós vamos fazer o culto doméstico, nós vamos sentar, nós teremos um momento tal, e você precisa ficar quietinho observando tudo isso, tá bom? Tá bom. Digamos que a criança não fale, seja muito miudinho, né? Mas já está se movimentando. Você pode pegar um lápis, dar para ele ficar um pouquinho mais quietinho e etc. Então, normas. Estabeleça as normas. Sem normas, você não tem como treinar o seu filho, tá? Então, quais são as normas que os pais devem estabelecer para os filhos no culto? O silêncio, não ficar andando no culto. Se tiver uma necessidade, pedir baixinho para os pais ou alguém que os pais designem ali para atender e cuidar, não é? Se já souberem ler quando for convidado à igreja para ler, cantar, orar e etc. Tá? Então, estabeleça as normas, definindo como irão ajudar. Aí, dentro das normas, vocês também vão definir como vocês vão ajudar os seus filhos a cumprir as normas e a participar do culto. Então, lembra, é um treinamento. Você vai dizer, filho, você tem que ficar quieto na igreja. Depois, você mesmo tem que procurar ver lá, escrever, se for o caso, como você vai ajudar o seu filho a ficar quieto na igreja. Uma vez, eu estava pastoreando na Bahia,
E aí, quando eu cheguei na igreja, é mais ou menos como aqui, tinha pouquíssimas crianças, né? Acho que não era? Poucas crianças. No início, poucas crianças, né? E Deus graciosamente encheu a igreja de crianças, né? Menina até sai pelo ladrão. Aí, uma mãe estava sempre com problema com essa questão de comportamento. Aí eu fui conversar com ela. Eu disse, olha, você precisa estabelecer as normas, tudo bonitinho, treinar o fulaninho e tal, para ficar quieto no culto e etc. Só que você precisa pensar em como você vai ajudar o seu filho a cumprir essa norma. Então, por exemplo, você tem o seu filho tem essa idade aqui. Aí você vai sentar do lado de outra mãe que tem filhos maiores ou que já estão brincando e mexendo e que vão chamar a atenção do seu? Não. Como é que você vai ajudar o seu filho? Eu vou procurar sentar num lugar que não tenha distração para o meu filho, ou seja, eu vou ficar um pouco mais longe de outras famílias que têm crianças que possam distraí-lo. Só que por conta da família, ela sentava do lado da irmã, a irmã tinha filhos, que tinha uma sobrinha que tinha filhos, que não sei quem tinha menina, então era menina até umas horas no mesmo canto. Então não dá para você querer silêncio e quietude, onde tem 20 meninos no mesmo lugar. Entende? Então os pais precisam também entender e aplicar isso. Como eu vou ajudar o meu filho a cumprir essa norma? Ficar quieto no culto. Não é? Aí eu disse para uma outra mãe, ela perguntou, eu disse, olha, nessa fase que ele é pequenininho, traz alguma coisinha para que, porque as crianças não vão ter muito tempo de concentração, então em certos momentos, traz aí um brinquedinho, alguma coisinha simples que você possa dar para ele, até que ele amadureça um pouco mais, né? Tem crianças que amadurecem mais rápido, outras nem tanto. E depende também do ambiente familiar, lá havia uma peculiaridade. Aí a mãe me traz no domingo um carro deste tamanho, umas rodas deste tamanho. Aí eu, não, peraí, tem alguma coisa de errado, eu acho que é comigo. Não é com a mãe. Porque é para trazer uma coisinha simples, que a criança possa ficar mexendo ali um pouquinho, né? Para mantê-la sentadinha no banco e mantê-la quieta e mantê-la em silêncio e não fazer barulho na igreja. Ela me traz um carro deste tamanho, aí o menino passava, parecia, tinha um desenho que era, trator monstro, coisa monstro, parecia um monstro. O barulho do carrinho, que, né? Tinha os equipamentos. Não, tem alguma coisa de errado e é comigo, não pode ser com essa mãe. Como é que eu quero que a criança fique quieta, em silêncio, aí eu trago um negócio que cabe à própria criança dentro do carro? Não é uma falta de noção? Eu disse, não, minha irmã, traz um bichinho de pelúcia, passa no sítio, pega uma palha de milho e dê para o menino. Não é possível. Não é complicado, não, desse? Então, pais, pensem em como ajudar os seus filhos, tá? Pensem em como ajudar a criança. Beleza, continuando. Então, certamente, durante o processo de treino, as crianças inevitavelmente cruzarão os limites estabelecidos por seus pais e precisarão de mais ensino, reprovação, correção e instrução na justiça, 2 Timóteo 3,16. Então, não crie a expectativa de que o seu filho vai obedecer às normas no primeiro culto após a instrução. Não faça isso. Também não crie a expectativa de que os seus filhos vão ouvir as suas normas e vão praticar todos os cultos e nunca vão quebrar essas normas. Não crie essa expectativa, porque ela não é verdadeira. Ela é falsa. Tá? A Neuma mesmo, quando nós estávamos nessa fase de treinamento, né? E assim, geralmente as mulheres é quem tem mais trabalho com as crianças. Então os homens precisam ser mais solidários, tá? Os homens têm que ser solidários. Tá vendo ali a mãe
tendo muito trabalho com as crianças, não fica assim, né? Não, acorda, ajuda a mulher, a coitada está para arrancar os cabelos e os maridos ficam lá, né? Que lindo! Dá vontade de a gente bater nos pais, né? Para ver se eles acordam. Não, acorda, ajude a sua esposa, dê uma folga para ela, não é? Então, às vezes a mulher vai corrigir a criança, aí leva a bolsa, leva o carrinho, tem mais um na barriga, o outro aqui e o pai lá parado. Não, acorda, vá ajudar, não é? Os demais homens da igreja também ofereçam-se para socorrer, não é? Em momentos oportunos, é claro. Mas nós estávamos na fase de treinamento e a Neuma estava bem esgotada lá um certo dia, por causa de um certo rapaz que é muito decidido, né? Então, eu disse para ela, olha, não espere que ele vá te obedecer amanhã, espere sempre o oposto. Dê as normas e espere o oposto. Mas, pastor, isso não é animador. Por quê? Porque a Bíblia já proveu o instrumento para quando se quebra leis. Então, a criança está inquieta, frustrou a expectativa dos pais, você vai fazer agora? Desistir da criança? Não. Vai sair da igreja chorando? Não. Vai arrancar os cabelos? Não. Você vai pegar o menino, seu filho, amorosamente, e vai usar um instrumento que a Bíblia já destinou para a correção de crianças quando quebram leis. Simples. Aí pega a criancinha, procura um lugarzinho discreto e passa a mão gentilmente no bumbum dele. É porque se eu disser o contrário, pode dar mal no futuro. É do jeito que o mundo está hoje, né? Gentilmente você passa a mãozinha lá. Então, corrija o seu filho. Chega em casa, repete as normas. Toda semana, faça o trabalho de repetir as normas, tá? Até que ele memorize. E quando ele memorizar, então, de tempos em tempos, passe de novo as normas para que ele possa manter fresca na memória aquilo que está sendo dito. Tá bom? Então, começa no culto doméstico, depois, normas claras. Outra coisa, como você vai ajudar o seu filho a cumprir as normas. Então, você dá a norma e depois embaixo você coloca lá no seu escrito. De que modo eu vou ajudá-lo a cumprir essa norma? E aí você escreve embaixo quais são os instrumentos, as ferramentas, o que você vai fazer para isso. Tá? Isso vai ajudar a tomar decisões em momentos aí de crise, né, no comportamento da criança, e ao mesmo tempo trará paz e descanso ao coração. Tranquilos? Podemos ir para a igreja agora? Então vamos, vai Rodrigão. Então, na igreja, então agora é aqui no culto, né? Na igreja, pode passar, Rodrigo. Pode ir também, aí. Então, na igreja, primeira coisa, berçário, fraldário ou sala de choro. Então, são lugares destinados para acolher as mães, os pais com criancinhas nessa idade de treinamento. Eu vou mudar a idade de treinamento para crianças com idade de crianças de colo, tá? Então vamos lá, pais com crianças de colo que tenham, né, ou que tenham mais idade, mas necessitem de cuidados especiais, lembra sempre de um detalhe: não fica preso à idade do seu filho, tá? Às vezes a criança é mais velha, mas requer um cuidado, então não fica preso à idade da criança. Seja sensível ao seu filho. Ou que necessitem de cuidados especiais, devem se assentar próximo à porta, preparados para discretamente sair do santuário se seus filhos começarem a chorar incontrolavelmente, ou do contrário, distrairão os outros. Então, veja, você vai,
eu acho que nossa igreja não tem ainda um fraldário, né? Mas eu coloquei aí que é exatamente para montarmos um. Então veja, os pais têm criancinhas né, nessa idade aí de colo, ou que tenham necessidades, eles precisam ficar próximos às saídas. Por quê? Porque se a criança começar a chorar incontrolavelmente, às vezes o que ela precisa é só de um balancinho. Então você sai lá e resolveu a história. Passa a mãozinha na cabeça e tal, alisa as costinhas, Hakuna Matata, resolveu o problema. Mas às vezes isso não vai resolver o problema. Às vezes ela precisa lembrar que não, quando é desobedecido, gera dores. Então você precisa ir lá na salinha do choro e passar a mãozinha no bumbum dela gentilmente, né? Então veja, quando isso acontece, os pais têm que sair discretamente, tá? Discretamente, exatamente evitando a distração para os demais. Os demais irmãos, olha, alguém já disse que o guarda foi pisado na porta, né? E o curioso ficou sem olhos. Porque se o pai saiu com a criança, para que os outros ficarem olhando? Foque no que você está fazendo. Cultue o Senhor. Aí, às vezes, a criança sai chorando, aí todo mundo sai quase que aplaudindo. Dá tchau para a criança. Aqui do púlpito eu vejo essas coisas, eu confesso aos irmãos, amorosamente, né? Me sobe nos nervos, porque as crianças são crianças, e os adultos são o quê? Que se comportam pior do que elas. A mãe ou o pai, coitado, já está saindo morto de vergonha, né? Ainda tem o resto da igreja tudo aplaudindo o mal feito da criança, ou seja, apoiando a criança. Não, ore, ó Senhor, dê graça a esse pai, a essa mãe, a essa criança, para que o Espírito transforme a criança. Ore por eles e não fique aplaudindo a criança ou acenando para a criança. Então, saia discretamente da igreja. Mas só saia discretamente quando o choro for incontrolável. Lembre-se, o seu filho é um pecador. E ele já aprendeu, desde que nasceu, uma tática maravilhosa chamada, começa com CH, chantagem. Quando ele nasceu, ele já aprendeu um negocinho chamado chantagem. Veio com ele, sabe no chip, não tem? Quando você compra um computador novinho, que você liga a primeira vez, não aparece um monte de coisa que vem nele ali? Então, desse jeitinho é o seu filho. O menino nasceu, chorou. Não é porque só está vivo, é o primeiro instrumento da chantagem, é o choro. Quem está amamentando sabe disso, né? Eles fazem chantagem, né? Quando eles querem o peito. Quem está amamentando sabe disso. Então, não se preocupe, as crianças também farão chantagem. Se ele der um chorinho humildinho e você tirar ele da igreja, ficar brincando lá, ele vai dizer, funciona assim. Aí volta para a igreja e sai de novo. Não. Então, choro incontrolável, tá? Os primeiros barulhinhos você não dá trela não e tenta controlar aqui mesmo, tá bom? Diz não pode fazer, não sei o que e tal, né? Então, senta perto das portas para poder sair de forma discreta. E os adultos não olhem para quando os pais saírem. Se perceber alguém saindo, ore por eles. Lembre-se, você é um irmão em Cristo que precisa auxiliar. Vai, Rodrigão. Segunda coisa. Use o berçário somente quando necessário, tá? Um choramingo ou um acalento ocasional é normal e não requer mais do que um acalentozinho, então só requer um carinhozinho, pega no colo a criança, só quando necessário. Tá? Terceiro, quando o seu filho necessitar de correção, então corrija-o amorosamente e rapidamente. Então você vai lá no berçário, vai corrigir lá o seu filho, você vai lá, é algo rápido e amoroso. Olha, filho, você vai ser disciplinado porque você não está se comportando no culto e tal. Ou então você está quebrando o 5º mandamento, papai disse para não fazer isso, nananana.
Opa, não, esquece isso, passa a mãozinha 2 vezes e volta, tá? Então, seja rápido e preciso e amoroso, tá? Procure acalmar o seu filho lá. Porque quando as crianças vão crescendo, às vezes, cresce um pouquinho mais, aí corrige e quer trazer a criança andando e chorando. Não, dê um minutinho para ele entender o que aconteceu. Pega no colo, pode ser até grandão, né? Pegue no colo, passa a mão na cabeça, diga que o ama, que é verdade, não é? E que aquilo é para o bem dele. Ele está aprendendo que o pecado gera dor. Então, faça isso de uma forma rápida e amorosa, acalme o seu filho, tá? E aí, você pode depois em casa instruí-lo sobre as normas, sobre os princípios que ele quebrou, tá bom? Lá é coisa mais rápida, tá? Então, você vai dar uma instrução rápida lá. Você transgrediu tal norma, não sei o quê, por isso vai assim e tal, beleza. E assim você vai ensinando sobre o pecado, né, e sobre o temor do Senhor, tá bom? Vamos para frente. Dúvidas? Não, né? Tranquilo até aqui, correto? Tá. Bom, e a criança, então, agora falando, eu não vou tratar de todas as fases, tá? Apenas instruções gerais e os pais vão ter que aplicar em cada uma das fases. Mas vamos lá. E quando a criança começa a andar no culto, andar no culto não, como é que ela começa a andar, né? Ela sai dessa fase de bebezinho, começa agora a se tornar um bebê mais maduro. Então, quando as crianças começam a andar, é o próximo slide, Rodrigo, pode passar. Então, o desafio vai se tornar um pouquinho maior e diferente, tá? Enquanto elas são menores, o desafio é mais no sentido de barulho. Agora, o desafio vai ser tanto no sentido de barulho, como no sentido de ficar sentada, quietinha, né? Então, quando chegar nessa altura da vida, as crianças já deverão estar bem orientadas sobre o que significa a palavra não. Então, elas já devem estar bem orientadas sobre o que significa não, tá? Então, tem aí 8, 9 meses, vamos pôr 10 meses aí redondo, até ela começar a andar, engatinhar. Então, você tem aí 10 meses para instruir seu filho sobre o que significa não. Porque quando ele começar a andar, você vai ter que dizer, olha, não, não pode, fica aqui. Então, ele tem que saber disso já. Se uma criança está geniosa porque esteve doente, ou está nascendo dentes, que é nesse período, ou tem alguma outra razão legítima para não se sentir bem, então talvez não seja adequado que ela esteja presente com a congregação nesse dia. Então preste atenção. Se a criança está geniosa, inquieta, e a causa disso é uma causa legítima, está nascendo os dentes, não é? Passou a noite mal, não dormiu bem de noite, então ela está um poço, coitada. Então os pais precisam compreender e avaliar. Talvez não seja bom que ela esteja no culto nesse dia. Então, neste caso específico, os pais não faltarão à igreja. Você vai usar o berçário para participar do culto, né? Mesmo que numa sala à parte, que eu estou procurando onde é que eu vou fazer, porque ali a criança pode ficar assim meio inquietinha, né? Chorando, até sentada com algum brinquedo, alguma coisa do tipo, e não vai distrair os demais. Se o caso for mais grave, então você não vem para o culto por causa do seu filho, tá? Então tem que avaliar isso. Isso no caso dela estar geniosa, chorando, inquieta e etc. Tá bom? Agora, detalhe. Se você trouxer ela à igreja, já sabendo que ela está nesse estágio, um dente nascendo, não dormiu direito à noite, está com o nariz entupido e tal,
você precisa exercitar maior misericórdia para com ela. Tem que lembrar que ela não está bem, tá? Então, precisa ser mais gracioso com essa criança quando este momento acontecer. Se você vier e ficar aqui no salão de cultos, precisa ser mais gracioso com ela, entendendo aquela situação. Porque tem pais que querem levar a ferro e fogo as normas sem compreender o estado da criança naquele momento. Só lembre um detalhe: não vai existir situação que permitam as crianças pecar. Então, você vai ter que discernir quando esse episódio de ira, de choro incontrolável, não é, for legítimo ou não. Você tem que discernir isso. E os pais sabem quando os filhos estão chorando, quando é pecado, quando é ira, quando é dengo, quando quer fazer chantagem, etc. Então, não há permissão para pecar. Então, os pais devem discernir o comportamento pecaminoso do que é causado por algum mal-estar. Tá bom? Então, isso precisa ser observado também aqui na hora do culto. Acabou, né? Tá, nós vamos encerrar aqui. Eu vou dar só um exemplo para encerrarmos com a questão das crianças andando. Já aprendendo a andar. Então veja, ó. Quando as crianças estão andando, os pais precisam começar a discernir se os seus filhos têm necessidade de gastar energia ou não. Tem crianças que mesmo estão aprendendo a andar, mas elas são mais pacatas, outras são diferentes. Então, se o seu filho é daqueles que precisa gastar energia, então você tem que fazer com que ele gaste um pouco dessas energias antes do culto. Então, por exemplo, aqui na escola dominical, você pode aproveitar momentos finais, você pode ficar ali naquelas imediações ali da porta e deixa o menino andar e correr ali. No café, deixa ele correr, entendeu? Porque aí quando ele vier para o culto, ele já vai estar um pouquinho mais cansadinho, ou seja, já gastou um pouco da energia, vai ser mais fácil dirigi-lo. Às vezes, no café, os pais estão com as crianças no colo, o menino doido para correr. Aí chega na igreja, continua doido para correr. Então, não façam isso. Lá ele pode correr, tá? Aqui ele pode correr, desde que... que deixa correr, não é o culto. Não tem problema. Entende? Então você tem que discernir isso. Se ele precisa gastar energia, faça com que ele gaste nos momentos antes do culto. Se ele não precisa, então fica tranquilo com ele lá no café, tá? Então, lembre-se disso. O mesmo deve ser aplicado em casa. Você fazer o culto doméstico, aí a criança tirou aquele cochilo da tarde que foi de 12:00 a 5h. Aí o pai vai e bota o menino para sentar. Vamos ler o Salmo 119. Aí você quer que eu me fique quieto? Não. Então, às vezes, o problema não é neles, o problema está em nós. Não. O menino tirou aquele cochilão violento, ele está com as baterias a 1000 por hora. Deixa ele correr e brincar. E quando você vê que a bateria começa a diminuir, aí é hora de fazer o culto doméstico. Não deixa acabar de toda a bateria não, porque ele vai dormir, né? Está ali nos 30%, ainda tem 30% ainda para gastar, aí você senta, fica mais fácil. Então nós temos que começar a compreender estas coisas para melhor instruir os nossos filhos, tá bom? Bom, dessa forma, eu creio que nós iremos lograr grande êxito no treinamento dos nossos filhos. Ok? Dúvidas? Não, né? Então,
depois eu vou melhorar isso aqui e aí eu vou editar e coloco lá no grupo da igreja, tá bom? E os diáconos fiquem atentos para os bancos próximos às portas, para não deixar ninguém sentar, a não ser as famílias com crianças nessa idade de treinamento. Pode botar aí de 5 anos para baixo, tá? Que aí precisa sair. E os visitantes, chega uma família visitante que não tem hábito, né, como nós, com criança pequena, não deixa sentar no meio da igreja. Se sentar, você vai, direciona, coloca para onde tem as saídas, tá? E dá instrução como essa. Olha, o seu filho precisa sair, você pode sair. Se precisar corrigir, tem um lugar tal ali, ou para acalentar a criança, tem um lugar tal. Então, os diáconos têm que fazer isso, tá bom? E os homens da igreja sejam solidários, não só o marido, o pai da criança, mas os homens sejam solidários, né? Tanto para com aqueles que nos visitam, como para com os membros da igreja.